Alô, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de doutrina cristã. Estamos na parte da moral, a segunda parte da doutrina cristã, a moral, que se desenvolve dentro dos 10 mandamentos. Por isso que estamos no quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Permitei que eu vos louve, Virgem Santa, minha mãe, a minha esperança. Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula, não é? A nossa 26ª aula de doutrina cristã. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. E nesta aula vamos ver a família, a igreja, e o Estado. Depois vamos ver os deveres dos filhos para com os pais, os deveres dos pais para com os filhos e terminando, deveres dos inferiores para com os superiores e vice-versa. Tá certo? Vamos avante. O som está bom, não é? O som está bom. O quarto mandamento nos ordena amar, respeitar e obedecer aos pais e a quem tem autoridade sobre nós, isto é, aos nossos superiores. Atenção aqui. Amar, obedecer e respeitar. Os três têm um só princípio, ou mesmo princípio, que é o princípio educativo. Por quê? Porque ninguém nasce amando, ninguém nasce respeitando, ninguém nasce obedecendo. Na medida que nasceu, e com a criação, veja, dentro da educação, nós vamos sendo educados ao amor, à obediência e ao respeito. O amor é o geral, é o universal. E eu vou manifestando, eu vou demonstrando que eu amo os meus pais pela obediência e pelo respeito. Tá certo? A obediência e o respeito é como que a obra, a grande construção do edifício, não é? Daquilo que eu vou crescendo, desenvolvendo, amadurecendo, seja no âmbito psíquico, que é na inteligência, no pensamento, na cognição, na razão, seja no âmbito físico, biológico, fisiológico, seja no âmbito espiritual, devocional, piedoso, e isso no dado na espiritualidade. Tá bem? Eu vou reconhecendo outra coisa aqui. Eu vou reconhecendo que aqueles que Deus me deu, sem eu escolher, portanto eu não tive liberdade, portanto eu não tive poder, eu não tive autoridade de escolhê-los. E pela fé, é questão de fé aqui, nas 3 dimensões do amor, da obediência e do respeito. Pela fé, eu os acolho, os recebo, assim como eles me receberam, os meus pais, estou falando aqui dos pais, o quarto mandamento, honrar pai e mãe, assim como eles me receberam como um dom, eu os recebo como dons. O meu pai
no exercício da sua paternidade, é um dom para mim. A minha mãe, no exercício da sua maternidade, é um dom para mim. Tá certo? Independentemente, veja, das circunstâncias, independentemente das situações, independentemente se a minha família é estruturada ou não. Ou não. Independentemente se eu os tenho presente como a família nuclear, o pai e a mãe com os filhos, independentemente que eles sejam separados. A vida não deu certo, a convivência não deu certa, mas sempre, né? E aí a psicanálise, no pai da psicanálise, o Freud vai nos ajudar quando chama a figura de apego masculina é o pai na sua paternidade. E a figura de apego feminino é a mãe na sua maternidade. Isso é natural, é biológico, veja, mas é sobrenatural. É sobrenatural. Por quê? Porque foi Deus que me deu. É uma graça, é uma bênção. Independentemente dos desequilíbrios, dos transtornos, dos traumas, das situações difíceis, conjugal, afetiva, relacional dos meus pais. Tá bem? Por isso, se eu não tiver essa maturidade, esse olhar, vai criar uma lacuna, cratéria, um buraco de ozônio dentro de mim, que eu chamo de falta, que eu chamo de saudade, que eu chamo de carência, veja que eu chamo também de fragilidade, tanto em ordem psíquica, que é afetiva, emocional, sentimental, mas também de ordem física, porque é presencial, é experimental, é relação, diálogo. Né? E por isso, muitas pessoas, muitos filhos, sejam crianças, adolescentes, jovens, até os adultos, quando não tem esse olhar, não é? Que é também transcendental, que é também sobrenatural, que é o olhar da fé, da esperança e do amor. Então, veja, eu vou usar essa compensar esta presença, por exemplo, se for uma mulher, não é? Se for feminino, tenta compensar essa presença com tantas figuras e perfis masculino. E facilmente isso causa uma confusão, um embaraço e cai na sexualidade. Né? Por isso que quando se tem falta do pai ou da mãe, né? Os homens se casam com tantas mulheres, a dificuldade é um dos motivos, é um dos itens, viu? Do transtorno, e para o que? Procurar a mãe. E se relaciona com tantos homens, se for a mulher, procurando o pai, nesses perfis, dentro dessa carência. Então, se quisermos até mesmo termos um relacionamento futuro, saudável, não é? Íntimo, a dois, conjugal, matrimonial, eu tenho que resolver essa carência, tenho que superar, tenho que trabalhar isso dentro de mim, que vai me tornar sempre um nanico, um raquítico na personalidade e no caráter. Cuidado, atenção, uma coisa muito simples, não é? Toda a área profissional está aí para nos ajudar, não é? A psiquiatria, quando for necessário, a psicoterapia, não é? Que é a terapia quando for necessária, veja,
A direção também espiritual é muito importante, não é? Para quem é católico, para quem exerce, quer trabalhar a confissão também. Ter pessoas sempre maduras, seja na humanidade, seja na espiritualidade, na personalidade, no caráter, ao nosso lado para nos ajudar. E estarmos também sempre abertos a nos deixarmos ajudar também. Tá bem? Vamos avante. Isso foi o primeiro parágrafo, viu? O quarto mandamento nos proíbe faltar a honra para com os pais, os superiores, e nos proíbe desobedecer-lhes. Atenção aqui, não sei se você percebeu, porque o quarto mandamento está não apenas para os pais, mas para os superiores também. Não é? Para aqueles que são tutelares, que têm tutelas, né? Então, obediência com os mais velhos, obediência com os membros da família, com os avós, com os tios, não é? Em alguma casta, quando o pai, o patriarca morre, não é? Morre, é a figura do irmão mais velho que começa, não é, a administrar. E ser também, veja, ser digno desta honra, não é? Então, aos professores, aos pastores, não é? Aos padrinhos aqui, veja. E se tiver padrasto, madrasta, sempre aos superiores. Superiores são dignos deste respeito aqui. E digno também de honra, certo? Você pode dizer, mas eu tenho que sempre obedecer. Hierarquicamente a vida funciona assim, estruturalmente, não é? Ela é organizada. Eu obedeço, tem sempre um superior que eu obedeço, mas também vai ser sempre um inferior que vai me obedecer. Então a vida é cheia de degraus. E degraus, atenção, não para baixo. Tem gente que olha com um olhar tão negativo, tão pessimista, que olha sempre como degrau para baixo. Né? Se você for descer, o degrau vai te levar para baixo. Mas olhemos para a vida como degraus para cima, que eu estou sempre ascendendo, estou sempre em desenvolvimento, estou sempre subindo. E para nós cristãos católicos, a nossa vida é esta, né? Quando nós falamos de santidade, quando nós falamos de crescimento da fé, não é? Da esperança, do amor, nas virtudes da espiritualidade, é sempre ascendente, porque eternidade e céus. A minha pátria é o meu lugar. Vamos para a família, a igreja e o Estado. Os 3 primeiros mandamentos nos falam dos nossos deveres para com Deus. Os outros 7 se refere aos deveres para conosco e para com o próximo. O antigo catecismo dividia assim, em 3 uma tábua e em 7 outra tábua. Já o novo catecismo divide 2 numa tábua e 8, não é, na segunda tábua. Tá certo? Vamos. O homem nasceu para viver em sociedade. Olha aqui, atenção. É a forma que a sociedade, não é, genuinamente está organizada. A primeira sociedade que encontra é a doméstica, ou seja, a família. Temos, após a sociedade religiosa, a igreja. E a sociedade civil, o Estado. Isso era nítido para os antigos, que a minha primeira sociedade em que eu nasço, veja, não é, em que eu estou, é a família. Não é? E a família não precisa ser da Idade Média, não precisa ser monárquico, para a gente perceber que existe uma hierarquia. Veja, sociedade dos infantis, sociedade dos adolescentes, é uma sociedade que não quer respeitar a hierarquia.
que é a sociedade de hoje, infelizmente. Sociedade dos infantis, não é? E de adolescentes. Por quê? Porque nessa mania, e mania no grego é loucura, não é? Nessa mania de igualdade, de nivelamento por baixo, né? De relativismo, claro, não é? Que somos dignos de direitos e deveres, não é? E o princípio de justiça é isto. Mas veja, até o doutor Angélico, quando vai conceituar o princípio de justiça, não é? No tecido social, o que ele diz? O que é justo, não é? É dar a mesma coisa para todos ou dar segundo a necessidade de cada um. Porque o princípio de justiça, mesmo na doutrina social da igreja, que é um aspecto da doutrina moral, como estamos, veja, é dar a cada um segundo a sua necessidade. Então, o fundamento aqui, veja, é prêmio, é premiar, é dar, mas não dá igual para todos. Porque a minha necessidade é uma, Padre Ivânio. A sua necessidade é outra. E eu seria muito, muito injusto pegar essa caneta e dar para todos uma caneta. Talvez você já tenha caneta e precise de um lápis. Tá certo? Precisa de uma borracha. Não precisa da caneta, você já tem. Uma família precisa da cama, não é? A outra precisa do fogão. Então, se eu for dar cama para todas as famílias, não vai resolver o problema. Questão de justiça, não é? É muito mais do que dar a mesma coisa, dizer que você tem o mesmo valor daquela pessoa. A questão aqui não é pessoal. A sociedade hoje, me desculpe dizer, viu? Eu vou usar uma palavra forte. Está tão idiota, não é? Idiota. Idiota quer dizer aqueles que se deixam fazer de bobo, né? Nós estamos tão idiotizados que nós nos rivalizamos. Veja, o que está por trás é um sentimento. É um sentimento. Porque e uma briga, não é? É uma briga entre classes sociais. Porque se fulano é naquela classe, recebeu aquele presente, eu que me sinto na classe inferior, se não receber o mesmo presente do fulano que é da classe superior, veja, então eu já vou me achar rebaixado. Para eu me sentir superior, eu tenho que receber o mesmo presente. E talvez a minha necessidade não seja a mesma do fulano que está na classe superior. E quem está na classe superior não quer que dê para a classe inferior. E assim sucessivamente. Veja que loucura. Se for agradar a cada pessoa. Não, o princípio de justiça não é de igualdade, mas é de necessidade. E se dá a cada um segundo as suas necessidades. Tá certo? Vamos avante. Em toda sociedade bem organizada, há de haver quem mande e quem obedeça. Veja, daí as relações de superioridade e sugestão determinadas pelo quarto mandamento. Tá certo? O quarto mandamento, que observa justamente e coloca no lugar certo, para que exista uma harmonia entre o relacionamento. Por exemplo, né, qual é o conceito de diálogo? Dialogar. É o princípio que existe, veja, um
interlocutor e um receptor, né? Então, um fala, o outro capta, ou seja, escuta, para depois transmitir o som, para falar de novo. Ok? Então, duas pessoas que dialogam, é uma que fala e outra escuta. Depois a outra fala e a outra escuta. Quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, elas estão no monólogo. Elas estão falando para si mesmo. Não estão se comunicando. Pelo contrário, elas estão se confundindo. Causa confusão, interferência na comunicação. Para resolver isso bastaria, ter o princípio da educação. Que outrora eu falava, né, que é o mesmo princípio para crescermos no amor, na obediência e no respeito. O princípio da educação, eu que me acho que ser educado, que tive uma boa criação e uma boa educação, e assim eu honro os meus pais, não é? Quando eu sei entrar e sei sair, veja, quando eu sou bem educado, então uma pessoa fala e eu escuto. Espero, sei qual é o meu tempo, sei qual é o meu lugar, entendeu? Sei qual é o meu lugar. Bastaria o princípio da educação para a gente resolver muitos problemas. Muitos problemas. Mais uma vez eu volto por aquilo que eu observo, né? Então, quando uma pessoa quer falar, apenas falar, ela está sendo mal educada, ela está sendo desrespeitosa, veja, ela se acha superior. E isso ela está desonrando o outro, que por igualdade, que é uma pessoa humana, é da mesma raça humana. Aí sim nós somos iguais. Somos da raça humana, somos pessoas, temos os nossos direitos, mas os nossos deveres. Vamos avante. Deveres dos filhos para com os pais. O quarto mandamento se refere, em primeiro lugar, aos pais. Isto é, aqueles a quem, depois de Deus, devemos a vida, e os quais, com amor, apenas e sacrifícios nos criaram e educaram. Devemos-lhe respeito, amor, obediência e assistência. É interessante que quando falou aqui respeito, amor, veja, respeito, amor, obediência, não é? E assistência. Um respeitoso amor. Podemos falar assim, né? Uma obediência plena, que não é obediência subserviente, ou seja, uma obediência cega. Não é? Não é porque minha mãe vem me matar, porque eu amo, eu respeito e obedeço, eu vou deixar ela me matar. Não, certo? Não existe essa obediência, esse respeito e esse amor, tá certo? Por isso que não é cego. Eu vou ver, eu vou entender, vai passar pela minha inteligência, pela minha razão, esses princípios da vida, da plenitude da vida. Ok? O amor, a própria natureza, nos inclina a amar os pais, isto é, a querer-lhes com afeto, a desejar-lhes o bem e a nos compadecermos dele. Nosso amor precisa ser de fatos e não de palavras. Deve ser sobrenatural, isto é, inspirado em motivos sobrenaturais, por amor de Deus e devido a Ele sempre, ainda mesmo que, por graves causas, os pais se tornassem indignos. Olha, ainda que por grave causa os pais se tornassem indignos deste amor.
Como assim? Ah, mas ele me abandonou, né? Ele deixou minha mãe, ele deixou meu pai, ela deixou meu pai, ele não dá assistência. Veja, quer dizer, o pai ou a mãe não são dignos, mas da minha parte, porque o meu relacionamento, atenção, não é apenas entre o meu pai e eu, entre eu e meu pai, mas o meu relacionamento primeiro é entre Deus e minha mãe, entre Deus e meu pai. Primeiro Deus. Então eu estou fazendo sempre a minha parte. Estou fazendo sempre a minha parte. Outra coisa desse parágrafo, o que eu quero destacar aqui, veja que qual é o princípio certo do amor, não é? O amor, ele se manifesta em obras, certo? O diabo vem e coloca isso de cabeça para baixo. Diz que o amor é para ser manifestado apenas em palavras. Em palavras. É o mesmo princípio de Pedro e Tiago. Só a fé basta. Tiago vai dizer, mostra a tua fé, veja, sem as obras, que eu mostrarei as minhas obras pela fé. A sociedade de hoje, o diabo incutiu na mentalidade dos acadêmicos, dos homens e mulheres inteligentes, das autoridades acadêmicas, não é? E por isso, coach, autoajuda, na filosofia e tantas psicologias, não é? Educam que a gente tem que manifestar em palavras e, veja, relacionamentos afetivos exagerados, pegajosos, né? Grude, um encarne, cama, mesa e banho. A sociedade hoje diz, quem ama tem que estar sempre como grude, não é? Um amor pegajoso, um amor infantil, que é ciumento, né? Ensoberbado e ao mesmo tempo invejoso. Não, nada disso é a obra do amor. Qual é a obra do amor? A obra do amor, veja, é o amor manifesto em obras. O diabo diz hoje não. Então, o que eu quero dizer entre o relacionamento entre os pais e os filhos e os pais é que os danados dos filhos, né, parece que são cegos, são surdos e não têm coração. Aquilo que eles reclamam, que os pais não têm, na verdade, eles não têm. Por quê? Porque eles não têm olhos para ver que os pais estão dando a vida, se matando de trabalhar, não é? Dão toda a assistência econômica, financeira, nesse tempo que é um tempo absurdo, não é? Tem filhos que têm 40 anos que ainda vive debaixo da tutela dos pais. 50 anos ainda depende de tudo dos pais, que nunca conseguiram o primeiro emprego. Veja, quer dizer, este amor não está sendo manifesto em obras, não? Agora, se a mãe, se o pai não falar todo dia, eu te amo, filha, eu te amo, filho, eu te amo. Se nos chamar de bebê, meu bebê, não é? A minha bebê, essas baboseiras todas, sabe? Que para mim, a mim causa náusea, ânsia de vômito. Veja, o filho não acredita que é amado. Mesmo vendo todas as obras,
mas não tiver aquela coisinha que na infância, né? Que na infância, veja, que quando era bebê ali, aí coloca, dá o beijinho, faz aquele carinho todo, né? Que depende, né? Na infância, na adolescência, que isso não aconteça. Acontece, sempre vai ser filho, sempre vai ser mãe. Mas eu deprimir os meus pais, eu condenar os meus pais, eu procurar fora outros pais, porque o meu pai não recebeu isso dos seus pais, a gente só dá o que tem e não consegue expressar isso em palavra, em carinho. Tem pai que não gosta de abraço, não gosta de abraço, não gosta de estar, sobretudo no relacionamento com filhas, não é? Com filha, de colocar no colo, disso, aquilo, outro, não gosta. E nem por causa disso ele não te ama. Ele não te quer bem. Você não é filha. Não protege. Tá certo? Hoje é terrível. Hoje é terrível. As reclamações dos filhos. As reclamações, né? E se não bastasse, tem outra coisa. Quando a coisa está ficando ruim, pode ficar pior. Se não bastasse isso, hoje a reclamação é em outra dimensão, né? Os adolescentes e os jovens dizem assim: eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Tudo que eu quero, eu tenho. De coisas materiais. Eu tenho carinho, eu tenho atenção deles, tudo. Só que eles me prendem muito, não deixa eu fazer o que eu quero, sair com quem eu quero. Veja, minha gente, quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, zela. Entendeu? Os adolescentes não são de maiores ainda, e quando chega com 10 anos, ainda criança, já quer fazer o que querem. Já quer fazer o que querem. E os pais deixam, né? Chegou uma mãe dizendo: padre, esse menino tem 4 anos. Tem 4 anos. Só quer comer o que quer. Eu pensei que ela estava falando de uma pessoa que tinha 40 anos. Porque eu olhei para ela e disse: e quem é que vai para o supermercado comprar o que ele quer? Quem é que faz o que ele quer? Entendeu? Quem alimenta ele na hora que ele quer? É apenas 4 anos. Não é a senhora? Não é ele que está fazendo o que quer. É a senhora que está fazendo o que ele quer. Entendeu? Quer dizer, as mães e os pais estão reclamando que não podem mais com os filhos de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos. Isso era impensável. Isso era impensável na minha época, né? Levava logo um sai daqui, né? Um vai para lá, tá certo? E ficava com fome. Se não quisesse comer o que era para comer, ficava com fome. E no instante aprendia a comer. E comer o que era certo. Mas hoje tem todo um jeito, né? Todo um jeito. Todo um terreno minado para educar e para criar. Não se pode. O que antes, as ferramentas de antes, não é? Os métodos de antes que davam certo, todos estes métodos de hoje foram condenados pela nova pedagogia, pela nova psicopedagogia. Não se pode mais. Porque traumatiza, causa transtornos, veja, causa depressão.
Era uma época que não se falava em depressão, de transtorno de ansiedade, não é? De bipolaridade. Conheci isso, as pessoas viviam muito bem. Não existia esse surto. Hoje é o estresse. O estresse, né? E qualquer coisa, qualquer pressão, parece que essas novas gerações cada vez mais nasce sem juízo, porque qualquer pressão, né, já fica deprimido e já pensa em suicídio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aonde nós vamos parar? Vamos avante. Respeito. Os pais são os representantes de Deus. Atenção, os pais. Vocês são representantes de Deus. Então, na vida humana, na vida natural, na vida sobrenatural, na vida preternatural, até em questões espirituais, abaixo de Deus vocês têm mais poder e autoridade do que até mesmo eu, padre, e qualquer benzedeira, qualquer benzedor. Basta seu filho estar com a gripinha, não é assim esse nome, é? Com a gripezinha, não é? Com a febre, não com a febre como nós dizemos aqui no Nordeste, não é? Com febre, veja, que já leva para o benzedor, para a benzedora. Quer dizer, você que é mãe, você que é pai, você está dizendo claramente que você não tem fé. Primeira coisa é isso, que você não tem fé. Não é? Segundo, você está dizendo que você não reza. Não reza. E terceiro, você está pecando contra Deus. Veja, porque é primeiro dever seu diante de Deus de proteger aqueles, cuidar e curar daqueles que Deus lhe deu. Porque se você tivesse fé, se você orasse, rezasse, você tem a tutela dada por Deus sobre o sobrenatural na vida dos seus filhos. Então, quem poderia impor as mãos e rezar por um olhado, uma inveja, um malefício, não é? É você, pai, é você, mãe. E ter a prudência e o discernimento, veja, de quando extrapolar as suas forças, procurar a pessoa certa, procurar a igreja certa. E esta é a católica. Mas logo uma fé que cai em desespero. Então, qualquer pessoa, existe o bruxo, né? Nesses interiores, os nossos interiores, existe a casa de macumba, não é, que é a famosa. Existe o bruxo, a bruxa, que é o famoso. O pai não sei das quantas, a mãe não sei das quantas, o santo não sei das quantas, não é? Existe aquele no final da rua, da minha rua, que é a benzedeira famosa. Então logo corre para lá. Corre para lá. E são pessoas de missas, são pessoas que dizem que lê a Bíblia, são pessoas que rezam o terço. Sabe de uma coisa? Eu não condeno essas pessoas que rezam, que dizem que, aspas, que rezam. Eu condeno as pessoas que vão para essas casas. Eu condeno os católicos, não é? Mesmo com a ignorância imputável que procura esses meios, que não são os meios legítimos. Eu condeno. Eles estão fazendo o trabalho dele, errado ou não, estão fazendo o trabalho dele. Não estão batendo na porta, como outros, eles estão na casa dele. Você procura, eles fazem. Entendeu? É você que não tem fé, é você que não está diante de Deus, veja,
fazendo a sua parte diante de Deus, louvando-os com obras, palavras e em todas as ocasiões. Veja, todas as ocasiões, por onde a eles lhes devemos o máximo respeito, de louvor, de adoração, veja, e de bendição, com as palavras e com as obras. Se houver nos progenitores defeitos naturais, convém suportá-los, veja, benevolentemente, não é? Se houver defeitos morais, não lhes aprovemos, mas com prudência e delicadeza lhes tentemos procurar a emenda. Veja, por isso que hoje, antes não tinha não, né? Essa questão de pré-natal, não se sabia o sexo, se era menino ou menina, se ia nascer com defeito ou não. Os antigos aceitavam, né? Dizia a Deus, venha quem vier, que venha com saúde. Que venha com saúde. Era uma coisa pela fé mesmo, pela providência de Deus. Hoje não. Hoje se tem pré-natal, se acompanha, e se vê que o filho ou a filha vai nascer com deformidade, logo opta pelo aborto, pela extração. Como se o poder fosse dos pais. Não é? Veja, isso não tem nenhuma ordem sobrenatural, não tem nenhuma ordem de fé aqui. Os antigos parece que tinham mais fé do que nós. Tinham mais fé do que nós. E não reclamava, né? Não reclamava. Fazia isso como um exercício. Como um exercício de mortificação, de penitência e como caminho de santidade. Caminho de santidade. Mas tem a segunda parte aqui. Se tiver algum defeito moral, que corramos atrás. Que muita prudência e delicadeza vamos ir talhando o caráter da pessoa, a personalidade e trabalhando. Graças a Deus que podemos contar com as ciências, né, psicológicas. Obediência. Pronta, alegre, confiante. Obediência devemos aos pais, lembrados de que eles representam a Deus. Olha aí, não é? Os nossos pais representam Deus. Jesus Cristo nos deu exemplo disso com sua obediência a José e Maria, sendo Deus, não é? Sabendo que Nossa Senhora Maria era mãe natural e São José mãe, aliás, pai adotivo. Adotivo, veja, sabendo, mas a obediência justa, não é? A obediência aos dois. E se os pais mandassem coisas pecaminosas? Olha aqui a pergunta, não é? Pergunta polêmica e problemática. Se os pais mandassem coisas pecaminosas, vamos ver isso agora, muito importante. Importa ver se a coisa é má em si, como por exemplo a blasfêmia, ou má porque proibida, como por exemplo comer carne às sextas-feiras de preceito. Aí pode desobedecer. Olha, como a lei de Deus é. Por quê? Porque primeiro é Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se os pais me proíbem eu ir à igreja, eu devo desobedecê-lo. Porque primeiro a Deus. Primeiro a Deus. Não é? Solidel quer dizer isso, ó. Aqui, ó. Solidel quer dizer só a Deus. Só a Deus. Veja. Quer dizer que eu pertenço a Deus e só a Deus eu devo, não é, tirar. Diante de Deus na adoração, eu tiro o solidel, só na presença dele. Ok? Só a Deus. Lembra que eu sou só de Deus e só a ele eu pertenço e devo obedecer.
certo? Quando eu obedeço ao meu bispo, eu estou obedecendo a ele. Quando eu obedeço ao Papa, eu estou obedecendo a ele. Quando eu obedeço à igreja, eu estou obedecendo a ele. Mas se o meu bispo falar assim, não adore a Deus, eu vou desobedecer ao bispo, porque só a ele. Isso, não é? Extrapolou a autoridade do bispo e do Papa. No primeiro caso, os filhos, embora se mostrem respeitosos, nunca devem obedecer. Olha aqui. Né? Porque são duas coisas, obediência e respeito. Respeitosamente eu desobedeço. Não é? Como é esse respeito? Na minha postura, não ser sarcástico, não ser irônico, não é? Não fazer cara, expressão de pouco caso aqui. Eu devo obedecer, eu devo respeitar, tá certo? Nas palavras, não ser grosseiro nas palavras, tá certo? Mas eu devo ter uma postura, aqui. No segundo, pode obedecer às vezes para evitar mal maior, contanto que declare não o fazer por desprezo à lei. Tá bem? Assistência. Incumbe aos filhos ajudar os pais e assisti-los nas necessidades materiais, sobretudo nas espirituais, rezando por eles em vida e depois da morte, e procurando-lhes em perigo de morte socorro espirituais. Né? Na velhice dá toda assistência, sim, mas sobretudo se preocupar nas questões espirituais, sabe? Porque nós vamos encontrar dezenas de centenas de pessoas que podem nos ajudar. Os aspectos corporais, não é? Caritativo. Agora, espirituais, poucas pessoas. E por ter o relacionamento afetivo, emocional, sentimental, o filho também tem autoridade e diante de Deus poder de interceder pelos pais, pela conversão dos pais, né? Pelo crescimento da fé dos pais, na espiritualidade dos pais, vendo meios para que os pais possam crescer cada vez mais em Deus, tá certo? Deveres dos pais para com os filhos. Vamos avante. Quantos minutos? Olha, 47. Isso aqui ia ser mais rápido. O quarto mandamento contém ainda indiretamente os deveres dos pais para com os filhos. São amor, exemplo, educação, não é? O amor, a própria natureza o inspira, deve ser um amor cristão ou sobrenatural, que procure, sobretudo, o verdadeiro bem, isto é, o da alma. Amor sem fraquezas, sem preferência, nem egoísmo. Amor que não impeça os filhos de seguirem a vocação divina e que saiba oferecer tal sacrifício se Deus os chamar assim. E aqui a gente tem uma família muito bonita, a família de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Toda a família já foi praticamente beatificada, canonizada, uma família de santo. Por quê? Porque com a morte da mãe, né? E já a mãe viva, algumas filhas entraram no Carmelo e com o pai ficou com 3, todas entraram depois. Veja. E por essa obração, por esse sacrifício, por essa doação a Deus, também teve a santificação dos pais. Foi bonito. A história do Carmelo na família de Santa Teresinha do Menino Jesus. O exemplo, são filhos de Deus e têm alma imortal, destinada a obter salvação eterna. Cumpre, consequentemente, aos pais evitar tudo que possa trazer dano à alma dos filhos e lhes dar o bom exemplo com palavras e obras. Olha aí os pais, os deveres
dos pais. Educação, vamos ver. Devem os pais a dar aos filhos a primeira instrução religiosa, a procurar-lhes a seguir o modo de a completarem. É interessante aqui, veja, que diz que os pais são os primeiros catequistas, são os primeiros educadores também na fé dos filhos. B. Procurar-lhes a instrução literária ou científica, segundo a idade e a condição. Colocar na escola, né? E fazer progresso no mundo da aprendizagem. A aprendizagem de uma arte ou ofício, atendendo cuidadosamente a que, seja num, seja noutro caso, não sofram com isto a moralidade nem a religião. Olha aqui, ó. Não é? Salvar a moralidade do filho, o caráter, a personalidade e também a religião. Isso nós não vemos muito hoje, né? Nas famílias, em geral. Elas se preocupam, os pais se preocupam mais com a formação acadêmica dos filhos, não é? Com a formação moral também, que não entre nas drogas, que não seja prostituta, no alcoolismo, os vícios, que seja uma pessoa idônea, uma pessoa de respeito, de expressão social, mas não se preocupa com a questão religiosa. Não se preocupa. Veja, aqui os 3 pilares: família, igreja e Estado, né? Vigiá-los, corrigi-los nas faltas e até, se preciso for, puni-los para o bem seu e deles, e não por ódio ou ira. Tá certo? Não se deve bater mãe e nem pai quando estiver com raiva, irado. Não, mas deve puni-los, castigá-lo para o bem maior deles, para livrá-los dos males e dos homens maus. Deveres dos inferiores para com os superiores e vice-versa. Vamos avante para terminar. Além dos pais, o 4º mandamento nos ordena honrar os superiores em autoridade. Isto é, a quem quer que tenha autoridade sobre nós. Já falamos isso no início, já na introdução. Os superiores podem ser eclesiásticos, papa, bispos, sacerdotes, civis, autoridades do Estado, e domésticos, professores, patrões, né, e tutores. São chamadas autoridades domésticas. A eles, como aos pais, lhes devemos amor, respeito e obediência, lembrando-nos que não há poder que não venha de Deus. É isso mesmo, todo poder vem de Deus. Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 2. Aquele, pois, que persistir ao poder, resiste à ordenação de Deus. Aos deveres dos inferiores para com superiores, corresponde os deveres dos superiores para com os inferiores. Estão baseados sempre no amor, enquanto o superior, reconhecendo que lhe vem de Deus, a autoridade a emprega em procurar o bem ao súdito, o bem material, sobretudo espiritual, e evita tudo o que possa impedir tal bem, assim como se esforça por fornecer ao súdito, na esfera de sua ação, tudo o que possa contribuir para a consecução da verdadeira felicidade. Assim, o professor evita no ensino o que for contrário à vida cristã e aos ensinos da igreja. O patrão dá ao operário a possibilidade de cumprir os deveres religiosos, etc. Aqui é muito interessante que tem uma cláusula, né? No sentido de para a gente refletir, sobretudo nos feriados religiosos, né? Que já falei na última aula sobre isso, que os patrões, neste respeito dos inferiores para os superiores, os patrões que colocam, não é, o dia de trabalho, não é, no dia religioso, tá certo?
a jornada de trabalho no dia religioso. Isso está contra a Deus, não é? E acobertado pela instituição. E a Constituição acoberta isso. Então, por exemplo, Corpus Christi, a usina aqui, né, Trapiche, ou o comércio, abre e coloca a jornada de serviço, o católico tem por direito a exigir sem ser punido. Agora aqui há uma barganha. Que barganha é esta? É porque no feriado o trabalhador ganha em dobro, não é? Ganha em dobro. Então, o próprio católico, por questão material de dinheiro, está trocando Deus pelo Deus dinheiro. Então, de uma vez que ele ganha em dobro, ele não se queixa. A consciência é amassageada, né? Para ganhar mais cada vez. Então, é o patrão que está contra a lei de Deus, mas também é o funcionário. É o superior que está contra a lei de Deus, mas também é o inferior. Por isso é preciso ter muita consciência da doutrina, da lei de Deus, o que é de fato agradar a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Qualquer momento eu volto com a segunda aula. Tchau, tchau.